Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Matemática Fácil. A nossa aula de hoje será sobre localização de pontos no plano cartesiano, coordenadas cartesianas, certo? Então vamos para a nossa aula. Conceituando. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. Então nós estamos vendo aí que o plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. E o que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam num único ponto, formando entre si ângulos de 90 graus. Então, vamos observar isso aí. Vamos construir nosso plano cartesiano utilizando duas retas perpendiculares. Para isso, eu vou precisar de uma malha quadriculada. Observa aí nossa malha quadriculada. Olha, se elas são perpendiculares, você deve ter uma na horizontal, como você está vendo aí. Essa daí é a reta da horizontal chamada reta do eixo X, ou eixo das abscissas. Então, nós vamos chamar essa da horizontal, como está escrito aí, ó, eixo X ou eixo das abscissas. Então, quando se fala de abscissas, está se falando da reta do eixo X, tá? E outra na vertical. Veja que elas se cruzam num único ponto, esse ponto branco aqui, ó. Essa da vertical, nós vamos chamá-la de eixo Y ou eixo das ordenadas. Então, quando se falar de ordenadas, está falando do eixo Y. Então, veja só, sobre o eixo Y, vamos marcar todos os valores para Y. E sobre o eixo X, todos os valores atribuídos para X. Está vendo esse ponto branco aí de interseção entre elas duas? Esse ponto é chamado de origem. O ponto de interseção entre elas duas é chamado de origem. Então, nós temos aí o ponto de origem. Nesse ponto de origem, elas vão formar entre si ângulos de 90 graus. E os ângulos de 90 graus são indicados por um quadradinho com um pontinho no meio. Tá certo? Então, elas vão se cruzar num único ponto, se interceptar num único ponto, formando sempre entre si ângulos de 90 graus. Para isso, é necessário que uma esteja totalmente na horizontal e outra totalmente na vertical. Tá certo? Vamos seguir adiante. Os eixos cartesianos, tá, dividem um plano em 4 regiões denominadas quadrantes. E o que são esses eixos cartesianos? São exatamente os eixos X, o eixo X e o eixo Y. Ele dividiu essa malha quadriculada aqui, esses dois eixos, prestem atenção, dividiu essa malha quadriculada em 4 partes. E essas 4 partes são chamadas de quadrantes. E como é que você vai saber qual é o primeiro quadrante, qual é o segundo e qual é o terceiro? Você deve sempre observar no sentido anti-horário, de cima para baixo, da direita para a esquerda, como está acompanhando essa setazinha aí, tá vendo? Ó? Observa, no sentido anti-horário, de cima para baixo, da direita para a esquerda, sempre. Ok? Vamos identificar aqui, ó, onde eu estou com o mouse, você tem aí de cor verde que eu estou destacando, aí você terá sempre o primeiro quadrante. À esquerda, que eu estou destacando aí de cor verde, azul escura, você sempre vai ter o segundo quadrante. Agora, aqui onde eu estou indicando com o mouse, de cor vermelha, que eu estou destacando, você sempre terá aí o terceiro quadrante. E, por fim, nós teremos aí de cor roxa, sendo destacada, o quarto quadrante. Sempre será nessa ordem, pessoal. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Nunca muda no sentido anti-horário, tá certo? Vamos lá. Vamos agora localizar os números no plano cartesiano, tá certo? Nesse ponto aí de origem, você vai ter sempre o zero. O ponto de interseção entre as duas retas perpendiculares será sempre no zero. Aqui você vai ter 0 para x e 0 para y. À direita do zero, você vai marcar todos os valores positivos para x. À esquerda do zero, você vai marcar todos os valores negativos para x. Então, à direita da origem, x é sempre positivo. À esquerda da origem, o x é sempre negativo. Acima do eixo x, acima do ponto de origem, você sempre vai atribuir valores positivos para o y. Então, acima do eixo x, y é sempre positivo. Abaixo do eixo x,
y vai ser sempre negativo. Observa agora uma coisa aqui no primeiro quadrante, preste atenção. Para que você marque qualquer ponto aqui, ó, no primeiro quadrante, é necessário que x seja positivo e que y também seja positivo. Agora, para que você marque qualquer ponto no segundo quadrante, é necessário que o valor atribuído para x seja negativo e que o valor atribuído para y seja positivo. Agora, vamos para o terceiro quadrante. Observe que tanto x quanto y são negativos. Então, para que você marque um ponto no terceiro quadrante, é necessário que x e y sejam negativos. Vamos para o quarto quadrante. Observe que no quarto quadrante, à direita, o x é positivo, mas o y é negativo. Então, para qualquer ponto que você queira marcar no quarto quadrante, é necessário que x seja positivo e que y seja negativo, ok? Vamos seguir adiante. As coordenadas de um ponto serão determinadas pelo par ordenado xy. Ou seja, para que você marque um ponto em qualquer um desses quadrantes, é necessário que se dê a coordenada. E a coordenada do ponto será determinada por pares ordenados. Pares por quê? Porque são dois números. Ordenado por quê? Porque obedece uma ordem. Qual é a ordem? Veja que você tem aqui um parênteses, onde primeiro vem x, depois vem y. Então, neste caso, isso aí é uma ordem. A ordem não pode mudar. Sempre, o primeiro valor que você vai ter no parênteses é sempre o valor de x, e o segundo valor que você vai ver no parênteses é sempre o valor de y. Então, vamos pegar aí alguns exemplos. Marque no sistema cartesiano os pontos abaixo. Vamos pegar aí o primeiro ponto, ponto A. Veja a coordenada do ponto A. Observe que tanto x quanto y são positivos. Se x e y são positivos, isso quer dizer que o ponto será marcado no primeiro quadrante. Observe que x é 2 e y é 1. Eu vou partir aqui, ó, olha, vem aqui para o plano cartesiano, para o gráfico. Eu vou sair do ponto 2 aqui do x, vou subir uma unidade, vou chegar na altura aí, ó, saindo do 2, vou parar na altura aqui do 1 para o y e vou em direção ao y, ao 1 do y. Esse encontro aqui dessas linhas tracejadas, você vai marcar o ponto A. Então, aí você tem a localização do ponto A de coordenadas 2 para x e 1 para y. O ponto A foi marcado na mesma altura do 2 para o x e na mesma altura do 1 para y, certo? O ponto A se encontra na altura 2 do x e na altura 1 do y. Então, vamos ver aí o ponto B. Veja só que o ponto B recebeu as seguintes coordenadas: menos 3 para x e 2 para y. Se x é negativo, eu vou marcar aqui à esquerda. Ou vai ser, olha só, x é negativo à esquerda da origem. Ou esse ponto vai ser marcado no segundo quadrante, ou vai ser marcado no terceiro quadrante. Vamos analisar aqui. Depende do valor de y. Se y for positivo, ele será marcado no segundo quadrante, porque y é positivo acima. Porém, se y for negativo, ele vai ser marcado no terceiro quadrante, porque y é negativo abaixo do eixo x, no terceiro quadrante. Então, vamos ver aqui, ó. X é positivo, então o ponto será marcado acima do eixo x. Vou sair aqui, ó, do menos 3, preste atenção no mouse. Vou sair aqui do menos 3 do x. Vou subir até a altura 2 do y, na vertical. Parei na altura 2 do y e vou agora em direção ao 2. Agora, é só marcar nesse cantinho aqui, ó, no ponto de interseção dessas duas linhas tracejadas, o ponto B fica aí, ó. O ponto B foi localizado na altura menos 3 para o x e na altura mais 2 para y, ou seja, no segundo quadrante. Então, para que você marque um ponto no segundo quadrante, quais são as condições? X tem que ser negativo e y tem que ser positivo. Vamos ver outro ponto aí. Ponto C. Veja que ambos são negativos. Você pode olhar aí nos quadrantes e observar aonde é que está o quadrante onde x e y são negativos. Dê uma olhadinha aí, por favor. Se você observar, você vai encontrar que ambos são negativos no terceiro quadrante. Está vendo? Ó? X é negativo no terceiro quadrante e y também é negativo no terceiro quadrante.
Então, vamos sair aqui do 5, ó, do menos 5 do x, e vou descer até a altura menos 2, menos 3 do y. Tá? Então, vamos sair, ó, tá vendo? Ó? Tracei um segmento aí tracejado, tá? Até saindo do menos 5 até a altura menos 3 do y. Agora eu vou em direção ao y. Marco o ponto de encontro aqui das duas, ó. Tá vendo o pontinho aí? Aí você vai localizar o ponto C. Ok? Vamos ver outro exemplo. Ponto D. Observe agora que os sinais são diferentes. X, que é 4, ele é positivo. E o valor de y, que é menos 3, é negativo. Vamos analisar aonde é que x é positivo. Vamos voltar aqui para o gráfico. Se você olhar, x é positivo à direita da origem, a partir do zero, à direita da origem aqui, ó. X é positivo. Então, esse ponto ou vai ser marcado no primeiro quadrante, ou vai ser marcado no quarto quadrante. Será marcado no primeiro quadrante se o valor de y também for positivo. Mas será marcado no quarto quadrante se o valor de y for negativo. Como nós estamos vendo aqui, ó, o ponto D, y é negativo. Significa que eu vou sair do 4 aqui, ó, do 4 do x, e vou descer, ó, até a altura menos 3 do y. Já que y é negativo, não vai ficar acima, vai ficar abaixo o ponto. No caso, no quarto quadrante. Então, vou descer aí, ó, até a altura do menos 3 e vou em direção ao menos 3 do y. Aqui nesse cantinho, no ponto de interseção das duas linhas tracejadas, você vai marcar o ponto D. Tá aí, ó, o ponto D. Ok? Vamos ver mais outro exemplo. Veja que o ponto E tem coordenadas 0 para x e 0 para y. Se a coordenada desse ponto nos traz tanto para x quanto para y iguais a 0, isso significa que é o ponto de origem aqui deles, ó. O ponto de interseção entre as duas retas é o ponto de origem. Então, x e y é igual a 0 aqui na origem. Então, vamos colocar aí o ponto E. Tá? Vamos lá, ponto F. Neste caso, observe que x é igual a 0 e y é igual a 3. Todas as vezes que x for igual a 0, o ponto é marcado em cima do eixo x, do eixo y, desculpe. Todas as vezes que x for igual a 0, o ponto será marcado em cima do eixo y, aonde estiver o valor de y. O valor de y aqui é 3. Então, vamos aqui no gráfico. O ponto será marcado em cima do eixo. Tá aqui, ó, do 3, ó, observe. Ok? Tá aí o pontinho. Vamos marcar o ponto F. Vamos ver outro exemplo. Ponto G. Observa aqui, ó, preste atenção. X também é 0 e y é menos 2. Então, neste caso, tá, o ponto será marcado em cima do eixo y, onde estiver o menos 2 do y. Está abaixo da origem. Vamos aqui para o gráfico. Preste atenção, partindo do zero, que é a origem, vou descer até o menos 2 no eixo y, vou andar sobre o eixo y, descer até o menos 2, vou marcar o ponto onde está localizado o menos 2 e lá vou colocar o ponto G. Ok? Vamos ver outro exemplo. Ponto H, de coordenadas 3 para x e 0 para y. Agora, todas as vezes que y for 0, o ponto é marcado acima do eixo x. Todas as vezes que y for 0, o ponto é marcado em cima do eixo x, aonde o valor de x estiver. Observe que o valor de x aqui é 3, é positivo, está à direita da origem. Vamos aqui para o gráfico. Partindo da origem que é 0 para a direita, vou andar sobre o eixo x e vou parar no 3. Paro no 3, marco o ponto e lá localizarei a letra H. Ok? Vamos seguir adiante. Veja aí, ó, o ponto I, ele tem x menos 4 e y igual a 0. Então, veja só, neste caso, o ponto, mais uma vez, será marcado em cima do eixo x, onde estiver quem? O menos 4 do x. Tá? Olha, se x é 0, eu vou partir aqui da origem que é 0, x é negativo, está à esquerda da origem, vou caminhar sobre o eixo x, vou chegar no menos 4, paro e localizo o ponto em cima desse eixo, e aí você vai localizar a letra I. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Olha só, com isso,
eu encerro essa videoaula, tá? Sobre localização de pontos no plano cartesiano. Peço aí a Deus que abençoe a todos vocês e espero ter contribuído com alguma coisa no conhecimento de vocês acerca desse assunto. Se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula. Deus abençoe a todos. Até mais, pessoal.